A alteração na lei orgânica que aumentou o número de vereadores em Lavras, passando de 10 para 17, foi aprovada em 2010 por unanimidade na Câmara. Desde então, o assunto tem gerado polêmica, mas um projeto de emenda de um vereador propõe a redução do número de cadeiras no Legislativo. O projeto de emenda é de autoria do vereador José Henrique, que contou com a assinatura de mais 5 parlamentares para dar entrada na Câmara. O texto prevê a redução dos atuais 17 para 13 vereadores. O principal objetivo, segundo José Henrique, é diminuir os gastos públicos. Nós vemos hoje que a maioria dos municípios, tem sido falado na mídia, na TV, estão realmente com as finanças em estado lastimável. Então, se essa também é a cidade de Lavras, é a situação de Lavras, onde nós vemos profissionais aí da prefeitura hoje sem receber seus salários, realmente uma situação difícil, o orçamento não é suficiente, nós temos que entender a situação do prefeito nesse momento. Mas se nós temos um problema grave de finanças, vamos economizar ao invés de ter que aumentar os impostos. Atualmente, cada vereador custa ao município cerca de R$500 mil por mandato. A redução de 4 vereadores significaria uma economia de R$2 milhões durante os 4 anos. Inclusive, a Câmara pode decidir diminuir, por exemplo, as verbas de gabinete, diminuir aqueles gastos que, inclusive, já foram discutidos e questionados pelo Ministério Público com interesses privados e não necessariamente com interesses públicos. Então, se sobrar mais dinheiro, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer com esse dinheiro que sobra. Agora, se a gente não pensar nesse dinheiro que sobra, o risco talvez seja maior para a população. Então, essa questão, não existe uma resposta única. A gente tem que pensar quais são as alternativas e quais são as possibilidades para usar esse dinheiro que sobra ou não de uma maneira mais coerente com os nossos interesses. Se aprovada, a mudança passa a valer a partir de 2016. José Márcio é um dos vereadores que apoiou o projeto. Segundo ele, o que deve ser avaliado pela população é a qualidade do serviço prestado. A gente tem que ter qualidade e não quantidade. É claro que legalmente é possível esse número de 17 vereadores, é o teto que a Constituição fixa para um município com o número de habitantes como Lavras, mas não quer dizer que a gente tem que trabalhar sempre no teto, sempre no máximo. Então eu acho que 13 vereadores é um número razoável e vai representar uma economia muito grande para o município. Nossa produção entrou em contato com os 17 vereadores eleitos em Lavras. Além dos 6 que apoiam o projeto do vereador José Henrique, alguns não quiseram se pronunciar e outros disseram que vão analisar o projeto que propõe a diminuição do número de vereadores. Kleber Pevidor é um dos vereadores que vai estudar a proposta. Segundo ele, algumas questões precisam ser analisadas. Cada vereador terá que verificar o ordenamento jurídico a respeito desse tema. Constituição Federal, as resoluções do Tribunal de Contas do Estado, a lei orçamentária do município. Enfim, o vereador vai ter que ter conhecimento técnico para poder tomar uma decisão e fundamentar a sua decisão. Outra coisa, é preciso que cada vereador conheça o princípio da representatividade. Qual o número de vereadores que vai representar melhor a população de Lavras? Seria 10, seria 13, seria 15, seria 17? Então nós temos que analisar pelo tamanho da cidade. A cidade vem crescendo. Essa proposta é para vigorar na próxima legislatura, daqui a 4 anos. A cidade está crescendo populacionalmente e fica um contrassenso, talvez, a cidade crescer e o número de vereadores diminuir. A representatividade aí poderá estar prejudicada. Lavras conta hoje com cerca de 93 mil habitantes, segundo o IBGE. De acordo com o autor da emenda, 13 vereadores são suficientes para atender a população. Uma medida que ele já encontra resistência por parte de outros vereadores. A emenda que foi colocada 2 anos atrás, que colocou de 10 para 17, nós temos alguns vereadores que participaram da votação dessa emenda. Então, com certeza, a gente precisa sensibilizá-los, que eles possam refletir melhor na importância social que esse projeto tem para a cidade de Lavras. Então, a resistência já está acontecendo. Alguns vereadores que subscreveram, eu gostaria até de citar o nome deles, que eles foram um elo importante para a gente poder dar entrada nesse projeto, que foi o Alisson Dentista, o Leandro Moretti, o José Bento da Ambulância, o José Márcio Faria e o Tilili, o Luciano Tilili. Então eu agradeço muito a colaboração deles, de acreditarem da importância desse projeto, mas já conversamos com os outros, com alguns, e eu acredito que nos próximos dias mais vereadores vão apoiar esse projeto. Como é um projeto vamos dizer assim, polêmico, então evidentemente que a gente já esperava que fosse encontrar resistência.
Eu acredito que a maioria dos vereadores, principalmente os novos, deve acompanhar e deve votar junto com a gente quando esse projeto entrar em votação. E como você disse, a população tem muito mais força do que os vereadores, só que geralmente o povo não tem consciência disso. Então é importante que as pessoas acompanhem, a gente vai dar o máximo de divulgação possível para esse projeto, principalmente via internet, Facebook, e nas reuniões em que esse projeto entrar em discussão e principalmente no dia que ele for votado, é muito importante que a população esteja presente fisicamente lá no espaço, no plenário da Câmara, para acompanhar a votação de cada um dos vereadores. O repasse da Prefeitura para a Câmara independe do número de vereadores. Ele está associado com outros critérios e outros padrões que estão definidos na Constituição. Ou seja, se a gente tiver 10, 13 ou 17 vereadores, a Prefeitura vai ter um mesmo gasto com esta Câmara. O que eu acredito que seja a grande pauta que nós precisamos decidir é de que maneira que nós vamos gastar esse dinheiro, né? Então, independente do número de vereadores que a gente precisa melhorar a qualidade desta representação, a qualidade dos debates na Câmara. A gente já falou, né, sobre as pautas irrelevantes que foram a maior parte das discussões no último mandato, né? Por exemplo, em vez da gente gastar muitas sessões debatendo mudança de nomes de ruas, a gente poderia debater os problemas concretos da cidade. Mas isso só vai acontecer se a população participar mais.